Olá, queridos amigos do canal Spooky Houses Casos Assombrados. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo épico para a nossa playlist de mediunidade. Tô querendo que vocês aprendam, gente. Poxa vida, quantos vídeos, já tem muita coisa legal nessa playlist, mas é um processo contínuo de aprendizado que vale a pena para vocês. Bom, é o seguinte. Eu trouxe mais um conceito para vocês, e é um conceito complicado que eu vou botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá bom? Mas antes, recadinhos. Bom, como vocês sabem, Tio Spook realiza seus tratamentos porque eu sou licenciado como terapeuta e psicoterapeuta pelas Filipinas. Então, desta maneira, caso você precise de ajuda, qualquer tipo de ajuda, seja física, mental, emocional, espiritual, kármica, financeira ou de qualquer natureza, mande sua solicitação somente para limpeza-de-casas@gmail.com, tá? Caso tenha dúvida do que eu estou falando, assista o primeiro vídeo dos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida, que lá tem explicando direitinho como funciona todo esse processo. Mas vamos lá. Claro, os universitários já estão puxando minha orelha aqui. Oh, meu Deus, tio Spook, não! Eu esqueci a lojinha casasassombradas.com.br, gente. Tô maluco, vai lá, dá uma olhadinha. Tem caneca, tem medalhinha, tem os nossos universitários de ametista, cristal, quartzo rosa e algumas surpresinhas que de vez em quando eu coloco. Não se esqueçam de olhar lá porque tem muita coisa legal para vocês e para ajudar o canal, né? Afinal, nós também precisa aqui, né? Porque o YouTube, se depender do YouTube, nós se ferrou, não é mesmo? Mas vamos lá. Trouxe um assunto interessante e é um assunto polêmico. Muitos médiums do meu canal agora vão falar, sim, pois não? Uma coisa muito interessante que eu trouxe para vocês é um assunto que eu tenho visto em muitos canais de mediunidade, mas não de desenvolvimento mediúnico, mas eu tenho acompanhado alguns médiums aí, tanto brasileiros quanto lá fora, nos Estados Unidos, no Oriente, para fazer uma avaliação, para ver como é as escolas de mediunidade, como elas são lá fora, para trazer uma análise para vocês, tá? Eu já trouxe o John Edwards, que é um cara que eu adoro. Tem um médium japonês que eu adoro também, dos vídeos do Eric Tanimura. Eric, abração pra você, hein? Saudades dos seus vídeos. E o médium do Eric é sensacional. Eu adoro aquele médium japonês. Eu acho que ele tem umas habilidades muito interessantes, mas ele fica quietinho. Ele é quietinho, ele não fala. Ele só intervém na hora que tem que fazer o processo. E eu gosto dele. Ele tem uma energia legal, ele tem uma forma de lidar, tá? Eu trabalhei como médium ao longo de 10 anos em centro espíritas de Umbanda e trabalhei um pouco também no centro espírita kardecista, tá? Trabalhando como médium de passe magnético, cheguei a fazer algumas coisas de desobsessão, mas não é uma coisa que eu achava legal, tá? Por isso que eu fui para Umbanda, achava bem mais legal, bem mais, né, esdiriguidum. Mas depois eu fui seguir as minhas escolas do Oriente, fui aprender coisas do Oriente, fui me tornar um clarividente já avançado com um nível legal. Então eu avalio os médiums não somente pelo critério de mediunidade, mas também com a clarividência para ver o que eles estão falando, quais as percepções deles, o que eles estão trazendo para vocês. Aqui no Brasil, a gente tem uma escola um pouco mais atrapalhada, que são os médiums da mídia, tá? Existem muitos médiums de mídia aí, médiums fortes de mídia, mas não fortes como médiums, que se atrapalham um pouco. E dois médiums famosos da mídia, que infelizmente eu não posso citar o nome, caso contrário eu vou tomar um processo, mas só para vocês saberem, eu acho que dá para vocês se situarem já, tá? Tem médiums de televisão, tem médiums que ficam meio na televisão, meio em outros canais, fazendo suas divulgações. E fazendo análise desses médiums, eu percebi uma coisa muito interessante, mas muito interessante, que é a manipulação das visões, né, porque eles se acham videntes, clarividentes, supervidentes, mais que videntes, meu Deus do céu, eu tenho todos os dentes, sei lá o que eles se acham. Mas enfim, analisando a energia deles pelo vídeo e observando a postura, o comportamento de como eles lidam com certas situações, eu percebi que existe a possibilidade de muitos médiums, não somente esses, mas muitos, serem manipulados por entidades, energias ou seres do mundo espiritual. Como se dá isso? Quando nós entramos no mundo espiritual, nós entramos em um ambiente inóspito.
Nós não temos conhecimento, não temos sabedoria, nós não temos nada a não ser as nossas simples e meras percepções que nós nos apoiamos. Assim como eu disse no vídeo passado. Quando nós nos apoiamos em percepções, nós ficamos meio que tateando na parede, tentando encontrar algum caminho, alguma coisa que vislumbre algo maior, né? Que seria as percepções da luz, né? Tipo, opa, tô no caminho certo, alguma coisa me dá o caminho das pedras, vamos lá, abriu no clarão. Porque é tudo escuro, tudo uma grande sombra, né? Até se fazer completamente à luz da sua sabedoria. A questão é a seguinte, existem médiums que são muito limitados dentro das suas percepções. Quando você nasce e você só tem essas percepções, muitos usam o termo médium aplicado de maneira errada. Então, o fato dele ter percepção, ele já se coloca como médium, o que é errado. Ele tem que buscar uma escola, um estudo, um aprendizado dentro de um centro espírita kardecista, dentro do centro espírita de Umbanda ou de algum lugar para poder ter o seu conhecimento. Escolas esotéricas, escolas místicas, o conhecimento ele vem mais rápido, mas você tem que pagar, você tem que ir lá fazer os cursos, você tem que dar a cara para bater, uma Rosa Cruz, um martinismo, uma maçonaria, uma ordem de templos ordones ou outros lugares, e o que seja, você tem que fazer por merecer. Muito bem. Se as faculdades da mediunidade em si, ou seja, algo que vai além já das percepções, ou seja, o dom da visão, onde você consegue ver as criaturas do mundo espiritual, a audição, escutar essas criaturas do mundo espiritual, as percepções mais afloradas, sensoriais, de conseguir detectar as vibrações, as emoções dessas criaturas, se não for realmente muito bem afloradas, você pode muito bem ser manipulado por seres do mundo espiritual que vão fazer você ver o que eles querem, sentir o que eles querem, falar o que eles querem e agir de maneira errada. Agir de maneira errada não é cobrar. Agir de maneira errada, cobrar tipo valores financeiros. Estou falando agir de maneira errada, dar conselhos errados, atender de maneira errada, ter posturas erradas ao longo do seu atendimento, podendo ajudar as pessoas, não é? E comportamentos impulsivos errados. Muitos médiums sofrem por impulsos, sejam impulsos às vezes sexuais ou impulsos nervosos, ansiedades, conflitos muito sérios dentro de si. E isso pode ser causado ou por uma má formação mediúnica ou por uma manipulação de seres do mundo espiritual. Essas duas figuras que eu vi, essas duas famosas médiums, elas estavam sendo controladas por criaturas do mundo espiritual, sim. Uma delas tinha uma mão que eu vi durante uma apresentação dela num programa, uma mão preta sobre a cabeça dela, controlando completamente toda a tela mental dela, controlando todos os pensamentos, tudo que ela deveria falar, agir e ter a postura. A outra, ela não tem nenhuma habilidade mediúnica a não ser o charlatanismo dela. E esse charlatanismo, ele foi colocado por meio de duas criaturas, dois obsessores grandes, que estavam presos a todo o sistema nervoso dela e o sistema de emoções. Então ela não conseguia ter percepções de nada ao seu redor, a não ser de respostas prontas. Ah, eu tenho um espírito aqui em casa, o que eu devo fazer? Ah, você deve fazer isso, compra tal coisa, usa tal erva, usa não sei o que, passa isso aqui a não sei aonde e acabou. E acabou. Então é algo surreal que essas duas pessoas fazem, mas isso é um exemplo clássico da falta de desenvolvimento mediúnico. Além disso, eu já testemunhei pessoalmente uma médium agindo dessa maneira. Há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, uma amiga minha precisou de um processo da Umbanda que a gente chama de abertura de caminhos. Então ela precisava ir até um lugar, fazer um processo de oferenda e a partir dessa oferenda ela acreditava que os caminhos iriam ser abertos. E ela me perguntou, o que você acha? Eu falei, olha, não é a minha praia, mas se você quer fazer, vai e faça. Eu não vou dizer para você o que é certo e o que é errado. Eu não acho que seja necessário, mas se você quiser, vá. E ela foi, ela me levou, né, para ver o que estava acontecendo. Nós fomos, era um lugar, tipo 2 horas de viagem daqui, uma casa muito pobre, onde estava uma senhora, devia ter uns 50 anos de idade, tá? Onde estava essa senhora lá, atendendo pessoas.
Na hora que eu entro, eu olho, tem, sem brincadeira, eram 1, 2, 3, 4. 4 guias dela. Todos energias ruins. Todos guias de energias ruins, com intenções ruins sobre as pessoas. Na hora que eu chego, todo mundo se esconde. Eu comecei a rir. Ela olha pra minha cara, fala, eu te vi olhando pra um canto. O que você viu? Eu falo, tem um cara ali, assim, assim, assim. Ela olha pra filha, olha pra minha cara, fala, você viu um dos meus guias? Eu falei, sim, eu vi todos os seus guias, eu sei quem a senhora é. Na hora, ela inverteu e me pediu consulta. Isso aconteceu de verdade, tá? A gente ficou umas 2, 3 horas na casa da senhora, ela consultando a menina, e depois ela veio pedir consulta para ela e para a filha para que eu fizesse. E é uma coisa que eu não faço. Mas ela estava toda, como é que você viu meu guia? Ninguém nunca viu meu guia. Claro que eu vi seu guia. Não é nem guia, era uma figura muito ruim, uma energia ruim, devido à matéria que ela trabalhava, a energia material que ela trabalhava, a energia terrena que ela trabalhava. E era uma coisa meio ruim. E era engraçado porque ela tinha um papagaio que ficava repetindo certas palavras. E eu fui testar o papagaio, porque tem animais que têm a percepção, né? E na hora eu fiquei brincando com o papagaio e ela percebeu eu mexendo com o papagaio e ela falou, ó, ele tem alguma coisa com os animais, porque ele consegue acalmar o meu papagaio. E a menina que estava comigo, minha amiga, falou, realmente, ele acalma. Eu tenho um gato em casa que é extremamente nervoso e ele acalmava o meu gato. E era verdade, eu não sei, tem alguma coisa aí que eu gosto de brincar com os animais, eu acalmo os animais. Quer dizer, a Lilith de vez em quando dá umas mordidas doídas, mas... Enfim. Isso tudo só para mostrar para vocês que pessoas que entram nesse universo de desenvolvimento da mediunidade, nós temos os dois lados. Nós temos o lado Darth Vader e o lado Luke Skywalker, né? E aí você que escolhe. Por quê? Porque quando você vai entrando nesse universo e você para no primeiro obstáculo e acha que o que você está vislumbrando são entidades boas, são seres bons, muitas vezes não são. E esses seres, eles vão testá-lo, eles vão tentar confrontá-lo cada vez mais. E quando você é confrontado desses seres, né, a partir desses seres, ou você os aceita, ou você os ignora dizendo, não, eu sei que aqui é ruim, aqui ainda não é o lugar que eu quero, eu sei que esses seres eles podem estar mentindo para mim, me enganando. E você vai seguir em frente. Essas duas médiums que eu referi, elas já tinham parado, que chegaram num ponto, que falaram, aqui eu consigo ganhar dinheiro, aqui eu consigo viver. E foram atrás ganhando dinheiro por meio de uma mediunidade na qual outros seres é que estão manipulando. E isso eu acho tendencioso, eu acho arriscado, eu acho complicado ser atendido por essas duas atrapalhadas que possuem esses seres atrás. Uma delas tem um ser que está sob a cabeça dela e a outra possui 2 seres ao redor dela que utilizam o lado material de uma maneira muito forte, ou seja, ela cobra valores extremamente elevados, ela tem uma consulta extremamente cara e ela só quer saber do dinheiro e não ajudar as pessoas como deveria ser ajudado. Veja, a gente aqui tem um canal com o intuito de educá-los espiritualmente e prestar um serviço a vocês. E esse serviço hoje é cobrado e nós vivemos disso. Nós temos N pacientes, pacientes com câncer, leucemia, pessoas com problemas sérios de saúde. E um paciente que foi muito interessante foi recentemente, a Dani até pode confirmar isso para vocês, caso vocês tenham dúvida, foi uma senhora de idade que estava com um problema seríssimo de postura, de problemas nas costas, ela estava curvada e virada para o lado. O filho dela entrou em contato, acho que era o filho ou filha, entrou em contato mandando e-mail, mandou para a Dani faz toda a triagem e a gente fez o atendimento. Só que os e-mails aqui, nós nunca avisamos quando ocorrem essas sessões, porque nós não queremos um efeito placebo sobre as pessoas, nós queremos um efeito real. Então na hora que a gente faz, no dia que a gente faz a sessão, nós mandamos um e-mail para a pessoa, no horário que termina a sessão. Olha, sua sessão foi feita, foi encontrado isso, o tratamento solicitado, ou seja, para sua depressão, para o seu problema, para tudo aquilo que você está se queixando, foi realizado. Só que ela não sabia que ela tinha sido atendida, porque a pessoa que contratou esse serviço não avisou
que ela iria passar por um tratamento. No dia que ela foi atendida, ela acordou dizendo que não sentia mais as dores nas costas e que a postura dela já estava sendo corrigida. A pessoa mandou um e-mail emocionada e dizendo que iria realmente continuar as sessões. Isso para nós não tem preço. Aqui nós não temos esse vislumbre do jeito que elas cobram 300, 400, 500 reais, R$1.000 a sessão. Aqui não temos isso. Então o que eu falo para vocês, tome muito cuidado com esses médiums e com que energias elas estão trabalhando e estão lidando. Se você sabe qual é a energia que elas estão lidando, você toma os riscos. Caso contrário, é o que eu sempre falo, levante e vá embora. Tome muito cuidado com o caminho que vocês seguem, porque uma hora ele não vai ter volta, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido o recado, tá? Eu uso muitos exemplos, mas é para que vocês possam entender cada vez mais como funciona o mundo espiritual, tá bom? Bom, se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, divulguem esse vídeo para os seus amiguinhos, para aqueles que estão procurando atendimento, procurando ajuda ou querendo entender melhor sobre espiritualidade. Por favor, compartilhem isso daí. Não esqueçam dos recadinhos que eu sempre dou. limpesadecasas@gmail.com para tratamentos, nossa lojinha casassombradas.com.br. Tá bom? Eu vejo vocês então nos próximos episódios, nos próximos vídeos desse canal. E como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.